Graça e paz, a Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui, mais uma vez com a lição bíblica da Palavra e Vida, da revistinha Motivações Cristãs, estudando, 1º e 2º Pedro. E hoje estamos na lição 11, Graças a Deus, estamos aqui na lição 11, que Deus possa continuar nos abençoando e que possamos prosperar, nos ensinamentos do nosso Senhor. Então, vamos fechar nossos olhos, estarmos orando para que o Espírito Santo do Senhor venha, nos trazer clareza, entendimento e aperfeiçoar a vontade de Deus sobre nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo mais da Tua Palavra e que possamos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, possamos estar trabalhando para a Tua obra, levando o ensinamento da Tua salvação a todos aqueles que necessitam conhecer da Tua Palavra, aprender mais de Ti, e que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, trazer entendimento em nossas mentes, que possamos aprender cada vez mais. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Então, hoje a lição 11, a Palavra de Deus é o alicerce para a fé cristã. Então, assim, a questão, da importância que a palavra, que ela tem sobre a fé cristã. Então, às vezes nós vemos pessoas comentar, sobre a palavra, sobre a Bíblia, e não ter fé, não acreditar, como se ela estivesse falando de um livro comum, normal, que você possa estar lendo no dia a dia, se compara, as escrituras a isso, acredita até mesmo que foi escrita por mão de homem, e hoje estaremos vendo essa lição, que a palavra do Senhor ela é inspirada, por Deus, ela foi conduzida pelo Espírito Santo, a mente de homens santos, profetas, e assim, fez um livro, você vê que ela é toda, mesmo sendo várias pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo, ela tem coerência. Então, é onde você identifica que realmente o autor, ele alinhou, mesmo usando várias pessoas para ele estar manifestando seu poder, a sua glória, você vê que ela é toda alinhada. Ela tem, uma plenitude que ela vai indo e vai instruindo, vai ensinando e não tem, ela não se contradiz, ela é adequada, mesmo sendo escrita, por várias, às vezes ficou séculos sem ser escrita e depois retornou, assim, outras pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo para, estar escrevendo, até mesmo você pega aí o Antigo Testamento até chegar a vinda, de Cristo, a chegada de Cristo, você vê que recorreu-se muitos anos e Cristo vai cumprir, toda aquela profecia que foi falada pelos profetas. Então você vê que ela é muito alinhada, muito perfeita, até perfeita demais para ser feita por homens, Então é onde a gente consegue alicerçar a nossa fé cristã, crendo que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é autêntica, é a revelação do nosso Deus para nossas vidas. E se você não tem isso, começa a orar, a pedir para que Deus te revele a grandeza dele através da palavra dele. Porque, a palavra mesmo vai falar que se pedires, nosso Deus, ele nos dará, Então, que você possa colocar em prática essa fé e começar a olhar com os outros olhos as escrituras e identificar a importância, da palavra para a vida cristã. Então, 2 Pedro, o versículo 1, capítulo 1, versículo 12, pelo que não deixarei de exaltar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibas e estejais confirmados na verdade já presente convosco. Então, ainda que você saiba, que você creia, porque muitas pessoas
acredita em Deus, igual eu acabei de falar aqui, acredita em Deus, mas não acredita na autenticidade da Bíblia. Acredita que foi homens que escreveram e tal. Então, assim, ela não consegue ver o poder e a grandeza de Deus através da palavra. Então, não quer dizer que a pessoa não crê em Deus. Até crê em Deus, mas começa a se limitar por aquilo, pela visão humana. Não é uma pessoa que está realmente focada no espiritual. Então, e essa passagem, Pedro, ele vai estar justamente nos aconselhando ao quê? A ficarmos atentos. E o versículo 13: e tenho por justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. Então, nos corrigindo, nos policiando, nos adestrando, né? Vamos botar assim, nos autoafirmando e corrigindo nossas atitudes, que é através da palavra de Deus, e buscando o quê? Em fé, gente, fé em Deus, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele está falando aqui, né, que ele está próximo de partir, né, estar com Cristo, porque o próprio Cristo revelou isso para ele. Esse tempo aqui nele, aqui na terra, já estava próximo, mas antes dele partir, ele teve essa preocupação de deixar mais um ensinamento, ele, assim, autenticar, né, aquilo que ele viveu com Cristo, através da palavra do Senhor. Então, no versículo 15, mas procurai diligentemente que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. Então, assim, fiquem diligentes, fiquem espertos, atentos, porque essas coisas irão acontecer. E no versículo 16, não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo? E o 17, deixa eu ver se aparece aqui. Ah, não, é a segunda parte do 16. Seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos Sua Majestade. Isso aqui não é uma fábula que, entendeu? Alguém inventou, está contando, mas ele é testemunha viva de que essas coisas se manifestaram e aconteceram. E no 17 ele ainda vai falar, pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele está falando o quê? Eu estava lá junto e meus irmãos estavam comigo, os apóstolos, os discípulos, né, de Cristo, estávamos ali juntos e nós ouvimos essa voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, o próprio Deus revelando a sua glória e autenticando que Cristo era o Filho de Deus. E ele testemunhou isso e ele passa isso adiante, mesmo sabendo que está perto dele. Não vou levar isso comigo para o túmulo, eu vou passar isso adiante. Então, não se esqueçam, lembram que eu vi e vivi com Cristo e tenho testemunha, assim como aqueles que comigo viveram isso. E no versículo 18, nós mesmos ouvimos esta voz. Nós mesmos ouvimos esta voz vindo do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, ele e outras pessoas estavam presentes e ouviram também a mesma voz falando. Então, ele testifica. E ainda vai achar pouco falar que ele viveu isso, ele ainda vai lá, né, no Antigo Testamento, confirmar que essa profecia foi falada. Então, no 19, ele temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estarmos atentos como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva seja vosso surge em vossos corações. Então, ele está falando que o profeta falou que a luz iluminaria. Estava falando de Cristo.
E se cumpriu, né, a palavra quando ele escuta essa voz, eis o meu filho amado em quem me compraz, está se cumprindo ali as escrituras que os profetas, né, revelaram no Antigo Testamento. Então, ali no 20 ele já vai vir. Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha só, gente. O que está falando? Não adianta você achar. É o que eu acabei de falar aqui. Como a composição da Bíblia ela é tão minuciosa e correta. Então, você vê quantos anos viveram os profetas. Ele testificou as profecias se cumprindo em Cristo. E ele fala, não é o homem que escreveu. Não é inspiração humana, e sim divina. O próprio Deus as revelou. Então, no 21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Então, você vê que não tem como você pegar um livro e conseguir escrever da maneira que a Bíblia foi escrita, porque homem nenhum tem essa capacidade. E ela foi escrita por Deus, através de homens, santos, homens que estavam ali disponível para fazer o quê? Eu queria a vontade de Deus. Igual hoje, no tempo de hoje, quando você prega o Evangelho, levando a salvação a vidas perdidas, que não têm um encontro com Cristo, você leva o amor. Hoje é esse o propósito da palavra de Deus. De você o que? Levar que se cumpriu as profecias do profeta, quando Cristo ao mundo se revelou, e você passar os ensinamentos que ele aqui nos deixou. E você persistir, permanecer, fazer o quê? Se lembrar, fazer lembrar as palavras a qual está escrito no livro. No livro que? Inspirado por Deus, um livro santo. Então, que capacita a mim e a você de o que? Aprendermos mais de Deus e entender os seus propósitos. Então, a palavra de Deus ele é alicerce para a fé cristã. Não tem como um cristão, eu acredito em Deus, mas poxa, né, o autor fulano, o profeta tal escreveu isso. Gente, está tudo ligado, tudo inspirado, tudo instruído pelo Espírito Santo de Deus e tudo conduzido por Deus, porque até mesmo depois dos profetas, depois dos discípulos, depois das cartas, você vê que a Bíblia ela passa por toda uma história de destruição, de perda, de coisas e se permaneceu por quê? Porque Deus que guardou. Que é o poder de Deus, não foi, né, da vontade do homem ou de ninguém. Então você pega aí coisas na história que você fica e permaneceu, porque é a vontade de Deus. Então, e hoje essa palavra, ela se testifica em nós. Só que ela testifica em nós através do quê? Da fé. Você tem que ter fé para você falar que Cristo, ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou e vai voltar. E vai voltar em breve, porque a Bíblia diz que ele voltará. E ele vai voltar para o quê? Para levar os seus, aqueles que estão aguardando que é a sua volta. Então não adianta a pessoa que não está aguardando, não está nem aí. Eu creio em Deus, mas sabe... eu quero viver minha vida, não é isso. Então, por isso tem a Bíblia para quê? Para nos ajudar a conduzirmos e o que? Estarmos igual, né, as virgens, né, guardando um azeite, o que? Aguardando a vinda do noivo. E aquelas que estão dispersas vai acontecer o quê? Não vai ver nem o noivo voltar. Então, né, que possamos passar adiante essa mensagem. Verdades que fundamentam nossa fé. No tópico 1, né? Mas antes, deixa eu ler a introdução. A vida cristã tem alicerce, uma fundação, uma base que sustenta a nossa caminhada de fé. A nossa salvação tem Cristo como alicerce e fundamento, mas a nossa vida cristã se desenvolve fundamentada pela palavra de Deus, na revelação, pelas escrituras sagradas, pela iluminação do Espírito Santo. Então, a nossa salvação é em Cristo.
Mas os nossos fundamentos cristãos, ela depende da palavra de Deus, ela depende da confirmação do Espírito Santo para quê? Para nos ensinar, a nos instruir a instruir, né? A passar adiante essa mensagem, a esta revelação, o poder de Deus, e que está no âmbito que é espiritual. A gente tem falado isso, né? Não adianta você querer com sua tendência humana, o seu entendimento humano, com o teu aprendizado social humano, não tem nada de humano. A questão da revelação da Bíblia, da revelação da nossa fé, da nossa salvação, são coisas espirituais, são coisas que estão guardadas em Deus. Então, a nossa capacidade humana não consegue alcançar. Sem o quê? Sem a iluminação do Espírito Santo. Então, Pedro contrapõe os ensinos equivocados e distorcidos que estavam chegando para os cristãos, os falsos mestres, com a própria experiência com o Senhor e com a verdade genuína do Evangelho, alicerçado na palavra de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Muitas das vezes a gente olha para o homem, nos inspiramos no homem e esquecemos que a nossa inspiração ela é divina. A nossa inspiração, o nosso referencial é Cristo. Então nós temos que nos apoiar no Evangelho genuíno, revelado pelo Espírito Santo. O testemunho pessoal, a vida do irmão, por mais vida santa que a pessoa tem, ela é uma experiência dele com Deus. A minha experiência com Deus, ela se revela através da fé cristã, que é alicerçada nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente até fala, a história se repete. A história se repete, mas nunca vai ser igualzinha. Então, o que aconteceu ali? A pessoa orou 3, 4, 5 vezes ao dia, leu a Bíblia e se posicionou, corrigiu seus erros, ficou atento, vigiando, orando, ajudando o próximo. Então, isso não quer dizer que vai se repetir em mim se eu fazer os mesmos passos que ele, se eu não estiver limpa, pura de coração e sendo instruída pelo Espírito Santo. Eu posso imitar a manifestação humana, né? Doar, alimentar, mas e o amor e o empenho pela salvação, isso é dado através do Espírito Santo. Não sei se vocês conseguiram ver claramente isso, porque muitas das vezes a gente copia o ato do humano, né, de ir, levar, acolher, mas não temos o compromisso com a salvação. Então é diferente. Então, muitas das vezes, aquela pessoa alcançou muito mais, às vezes até fazendo muito menos. Por quê? Porque ela foi instruída pelo Espírito Santo. Então, não adianta a gente querer copiar, fotografar, filmar, escrever, alinhar ali da minha maneira, porque não é da minha maneira, é algo espiritual mesmo, porque muitas das vezes a pessoa que você vai acolher, a pessoa que você vai falar de Jesus, já é outra pessoa, não é a mesma que o Espírito Santo revelou aquela outra. Então, já é outro método, já é outro meio, já é outra palavra, já é uma outra instrução. Então, não tem como. Só a Bíblia. Porque a Bíblia, ela se renova a cada dia. Então, imagina, irmã Liliane, às vezes é a mesma. Porque ela se renova a cada dia. Ela tem esse artifício, que é esse poder, essa genuidade de Deus nela, de conseguir alcançar. Diferente de eu querer copiar algo que já aconteceu humanamente. Você está entendendo a diferença? Então, ela é o próprio poder de Deus revelado a nós. Para o quê? Para manifestar a nossa fé. Então, não adianta a gente querer copiar. A gente tem que só obedecer. Obedece a Deus. Seja instruído pelo Espírito Santo que a obra será feita. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, quer botar método, quer botar forma, quer olhar aqueles exemplos de homens, às vezes até cristãos mesmo, pessoas, né, que têm a fé voltada para Deus, está levando, e a gente quer se pautar nisso. A gente não pode se pautar em homem, tem que se pautar em Deus, em Cristo.
para que haja salvação, porque eles são as referências da salvação. Então, os cristãos tinham consciência da mudança que havia ocorrido em suas vidas e da necessidade de desenvolver na sua vida espiritual. Sempre estamos falando de coisas espirituais, sendo um processo constante na maturidade cristã. Pedro convoca os cristãos para que acompanhassem ainda mais em consolidar o chamado à eleição, a fim de terem condições de evitar o erro e o tropeço. Então, a gente tem que estarmos aqui vigilante, diligente, sempre ali ativo na obra do Senhor, mas com essa preocupação de que nós somos falhos e tentarmos o que? Fugir o máximo possível dessa nossa tendência pecaminosa. E o apóstolo fala de coisas que ele já concediu, que já haviam parte da dinâmica da vida deles, mas havia uma necessidade de reafirmar as verdades que os leitores ouvintes de forma constante, a fim de que estivessem fortalecidos contra todas as investidas do mal, seja através da perseguição, do sofrimento e pelo equívoco dos ensinos heréticos, para que se lembrassem da origem e da essência da salvação alcançada. Então, não era coisa que partia do homem, é coisa instruída pelo Espírito Santo de Deus, revelada aos profetas, escrita e conduzida por Deus nas genuínas escrituras sagradas. Por isso são genuínas, por isso que é sagrada a escritura. Então, a gente vai ver, né, essa preocupação de Pedro para que as pessoas se agarrassem a isso, que a salvação ela tinha sido alcançada, mas ela tinha que continuar diariamente sendo manifestada através das nossas vidas, através da palavra do Senhor e sendo revelada, falada, ensinada. Então, o apóstolo Pedro fala que é importante ajudar os cristãos a respeito da verdade que já foram aceitas e assimiladas, mas que por alguma razão os cristãos estavam desatentos. Então, o apóstolo utiliza o termo grego que significa desperta, acorda, como falta de atenção. Um cristão pode se acomodar com as conquistas, vitórias e glórias do passado, até mesmo cansaço, né? A pessoa que está vivendo, está ali em busca de uma vitória, está ali crendo, né, que vai receber de Deus e passa ano, e a pessoa não é mesma, isso vai trazendo um cansaço espiritual. Então você tem que despertar, acordar e saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele determina o tempo, Ele determina o querer dele sobre nossas vidas e estamos o quê? Debaixo do amor e da revelação de Deus. E que ele tem, né, um propósito em nossas vidas. Então, ele tem essa preocupação de estar, né, ensinando e fazendo que as pessoas percebam a importância de estar se debruçando na palavra, de estar aprendendo, de estar buscando reforço no Espírito Santo e estar aprendendo de Deus. O testemunho que fundamenta a nossa fé. Os ensinos que estão sendo compartilhados têm uma base sólida, um fundamento, um alicerce, diferente dos ensinos que estavam se infiltrando nas igrejas, que se baseava em mitos, lendas, histórias inventadas e fábulas. Pedro alerta aos cristãos que pudessem se ancorar em ensinos verdadeiros de uma pessoa que presenciou a glória e a majestade da salvação do Salvador. Não era um ensino fruto de história humana, mas resultado da revelação que Deus aos homens. Ele fala da autoridade do Evangelho, que detrimento dos ensinos mundanos e diabólicos. O apóstolo utiliza o termo grego para fábulas, que significa mito, que era ensinado pelos falsos mestres. Então, a pessoa entrava ali e falava coisa dela mesma.
ainda usando o que é a Bíblia. E hoje não é diferente. Se vê muito isso por aí. Então, ele alerta, gente, a fé ela é fundamentada que no ensino bíblico revelado pelo quê? Pelo Espírito Santo, pela Bíblia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e a se atentar ao quê? A palavra. Não ao homem, a palavra de Deus, aos testemunhos, profecias realizadas. E ele está falando, eu vivi isso, eu vi Cristo, eu ouvi uma voz que vinha do céu e falava, esse é o meu filho, bendito em quem eu me comprazo. Então, assim, ele está testificando de algo espiritual. E para que as pessoas se atentem a isso e se prendam a isso. Então, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Lhe foi dirigida a voz que lhe disse, este é o meu filho amado, em que me agrado. Este ensino do apóstolo tem como meta revelar a fonte da experiência de Pedro e a autenticidade da mensagem do Evangelho em que foram alcançados e revelado que é a vinda do Senhor, que não era uma história sem fundamentos inventadas para enganar os cristãos. Pelo contrário, era fruto de ensino do próprio Senhor Jesus. Pedro apresenta sua experiência no Monte da Transfiguração quando ouviu a voz de Deus, confirmando a divindade de Cristo. E ele estava acompanhado de outros apóstolos, Tiago, João. Por isso a expressão, e ouvimos esta voz dirigida do céu. Então, ele não estava ali sozinho, tinha outras testemunhas. Então, e ainda cumpria ali o quê? Uma profecia que já tinha sido revelada a um profeta através do Espírito Santo de Deus. Então, Pedro vai passar essas coisas. Então, o testemunho e o ensino de Pedro estão balizados em sua experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo, que fundamenta a nossa fé. A palavra que fundamenta a nossa fé. A palavra que fundamenta a nossa fé. Através da sua palavra, Deus revelou o seu plano de salvação à humanidade, utilizando os profetas na transmissão de sua soberana vontade. Pedro conclama seus ouvintes, leitores, a se atentarem ao que estava escrito nos profetas, como uma luz brilhante nas trevas, não como uma palavra dos homens a respeito de Deus, mas a palavra de Deus revelada aos homens. Pedro fundamentava o seu testemunho como vindo do verso 18, na palavra falada por Deus. Agora, verso 19 em diante, ele se volta para a palavra escrita, as escrituras sagradas do Antigo Testamento como fundamento para a fé. Então, ele começa a falar ali de profecia, a profecia estava sendo se cumprida naquele momento. Então, ele fala, eu vivi isso, e os profetas revelaram isso no passado. Então, aquilo que eu falei no início, a palavra ela se se proclama, ela tem coerência, coesão, ela está toda amarrada e testificando uma só coisa, o poder e a graça de Deus para a salvação da humanidade. Então, era a palavra dos apóstolos sendo confirmada pelo estudo sistemático do Antigo Testamento. O apelo do apóstolo é para que os cristãos prestem bastante atenção a todas as profecias que estão nas Escrituras, pois todas se cumprirão. Se as promessas do Antigo se cumpriram, é necessário que os cristãos estejam atentos às profecias que ainda irão se cumprir. Então, ele ainda desperta, vocês viram que cumpriu as revelações que foram feitas aos profetas, as profecias se cumpriram. Então, fique atento, porque também a palavra de Cristo, a revelação de Cristo, as promessas que Cristo fez também se revelarão futuramente. Então, há de Cristo voltar.
né? Então, a expressão no verso 19, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em seus corações, são simbólicas, uma descrição poética apontada para o dia da volta gloriosa de Jesus, e não para referência ao amanhecer quando desponta Vênus, conhecida como a estrela da alva. Esse conhecimento da volta de Jesus deve ser guardado pelos cristãos em seus corações com expectativa e confiança. Cristo voltará. Então, nós temos que ter essa certeza, essa confiança e proclamar, Cristo vai voltar. E ele vai voltar e vai se cumprir o que ele falou. As escrituras não são resultado da ação humana em escrevê-la, a sua origem não está no homem, mas em Deus, pela ação do Espírito Santo. Aqui nos versos 20 e 21, Pedro não está falando que é impossível ao homem interpretar a palavra de Deus, mas aponta para a fonte completa do total das Escrituras. Deus usou homens santos ao longo dos séculos para transmitir a sua vontade revelada através das Escrituras. Então, ele fala, fica atento, porque Deus usou esses homens santos para revelar algo a nós que se cumpriu e que irá se cumprir. Então, que possamos estarmos atentos ao quê? Às escrituras inspiradas por Deus, não a falsos ensinamentos, histórias contadas por homens, mas algo que foi revelado por Deus. E como que a gente testifica isso? Através do Espírito Santo. Então, é necessário que estejamos o quê? Em santidade, buscando em Deus, estarmos atentos e vigilantes, como o próprio Cristo nos aconselhou durante a sua caminhada aqui na Terra. Então, que possamos estarmos em oração vigilante e atento, olhando para o alvo que é Cristo. Então, essa coisa de ficar basilando, sendo referencial à nossa vida humana, não dá certo. Porque as coisas espirituais, elas são além do entendimento humano. Não é impossível ao homem, porque a graça e o poder de Deus nos alcançou. Mas a nossa natureza humana pode nos permitir fazer uma confusão, termos um entendimento mais claro. Então, esse entendimento só é conquistado através do quê? De uma busca constante, diligente, né? A expressão até que Pedro vai usar, diligentemente, né? Devemos estarmos atentos a essas coisas. E o apóstolo Pedro transmite aos cristãos que os seus ensinos tinham como fundamentação a palavra de Deus, oriunda não como um projeto humano, não como fruto da invenção e desejos humanos, mas da sua origem está em Deus. Então, concluindo, a fundamentação da nossa fé está nas verdades compartilhadas pelos apóstolos que conviveram com o Senhor Jesus, sendo assim testemunhas oculares dos seus ensinos, viveram aquilo que ensinaram e registraram tais ensinos nas Escrituras, para que estas chegassem até nossos dias. Portanto, a nossa fé está na palavra de Deus, que é infalível, inerrante, inspirada, divina e que chegou até nós pela ação do Espírito Santo em todos os tempos. Aquilo que eu falei. Não tem como homem algum fazer essa obra, porque é uma obra do poder divino de Deus, né? De permitir que as Escrituras chegassem a nós, de permitir que fossem reveladas a nós. Me faz lembrar daquela passagem, né, que os discípulos perguntam, mas Senhor, por que falar em parábola? Para aquele que tem o Espírito que entendam. Então, as coisas de Deus estão guardadas em Deus. É como se fosse uma parábola diante dos nossos olhos, mas que através do poder do Espírito Santo a nós nos é revelado. Então, não é mérito meu, não. É a graça de Deus que se estende sobre a nossa vida e se revela através do Espírito Santo. Então, a homem nenhum foi lhe dado poder para, né,
transmite. Não, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que revela e transmite essa graça. Então, por isso que temos que orar e pedir o que é Deus? Fé, pedir a Deus revelação, né? Entendimento, discernimento dos Espíritos, para que não sejamos confundidos, para que não nos atrapalhemos nas nossas próprias entendimento, mas que o nosso entendimento esteja ligado ao trono de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas e que possamos aprender diligentemente e cuidadosamente, observando as Escrituras e entendendo que ela foi inspirada por Deus para a nossa fé nessa vida e transmitir o que? A salvação. Transmitir o testemunho de vida de Cristo nesse mundo. Então, é através do Espírito Santo de Deus e que possamos nos colocarmos nessa posição, né, de não simples espectadores, não simples observador da palavra, mas entendermos que há um propósito de Deus para todas as vidas e que Ele quer salvar a todos e que cabe a nós o quê? Nos debruçar, nos empenharmos em aprender cada vez mais para que possa se cumprir o querer, a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu agradeço, né? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês também continuem estudando, se empenhando em aprender mais, estudando a palavra e que o Espírito Santo de Deus venha revelar coisas boas ao coração de vocês, naquilo que a palavra nos ensina, para que vocês tenham amor em levar o Evangelho àqueles que necessitam ser alcançados pelo poder de Deus e pela sua graça. Então, eu te agradeço, né? Na próxima lição estaremos estudando a lição 12 e espero que vocês estejam, né, aqui conosco nos acompanhando nesse ensinamento do livro de Pedro, que é fantástico. Então, graça e paz a todos e que Deus abençoe cada vez mais vocês.